Então, pessoal, tive que fazer um corte aqui, mas vamos continuar, né? Nosso objetivo agora é pegar esse conceito de par ordenado e passar para o plano cartesiano, certo? Vou colocar aqui alguns exemplos de alguns pares ordenados e nós vamos localizar no plano cartesiano, né? Porque isso aí é bem importante. Vamos aqui, por exemplo, olha, eu vou botar aqui o ponto A, 2 e 0. O ponto B vai ser 0 e menos 3. O ponto C, 2 e 5. O ponto D, menos 3 e 4. O ponto F, aliás, vou botar esse ponto aqui, é 5 meios e 9 meios. Beleza? Então, vamos aqui localizar esses pontos localizar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano, certo? A, 2 e 0. Então, o 2 é de x e o 0 é de y. Então, a x igual a 2 fica aqui, ó. X igual a 2. E o y igual a 0 fica onde? Fica nessa altura aqui, certo? Então, todo ponto em cima do eixo x, o y é igual a 0. Porque você vê aqui, ó, menos 1, 0, 1, né? O y é sempre a altura. Então, na altura em cima do eixo x, o y é 0. Então, 2 e 0 vai ser esse ponto aqui, ó. 2 em x, 0 em y. Localizei aqui o ponto A, certo? Agora vamos para o ponto B, 0 e menos 3. Primeiro é x, ó, 0 é x e menos 3 é y. Você tem aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O x é x igual a 0 nessa posição aqui. Então, todo ponto em cima do eixo y, o x dele vai ser igual a 0, né? Então, 0 e menos 3. Vai ficar aqui, ó, y igual a menos 3 está aqui. Então, 0 e menos 3. Esse é o ponto B. O ponto C, x igual a 2 e y igual a 5. Então, x igual a 2 está aqui, y igual a 5 está aqui. Eu vou ligar essas duas medidas, certo? Essas coordenadas. E quando eu ligar, ele vai me dar esse ponto aqui, ó. Certo? 2 e 5, que é o ponto C. Próximo ponto é menos 3 e 4. Menos 3 em x, que está aqui, certo? E 4 em y, que está aqui. Ligando esses dois, beleza, né? Ponto D, aqui é o D, né? Já, certo. Ponto E, 5 sobre 2 e 9 sobre 2. Como é que nós vamos fazer isso que envolve fração? Vamos dividir aqui, ó. Quando você divide 5 para 2, dá igual a 2,5, não é isso? 2,5, vou botar aqui ponto e vírgula. 9 dividido para 2 dá 4,5. Então, por mais que a gente só represente os números inteiros, na verdade o eixo y e o eixo x, vale salientar que são eixos de números reais. Então, tem todos os números reais aí, certo? 2,5 em x. 2,5 está entre o 2 e o 3. Aqui, ó. 2,5 e 4,5. 4,5 está entre o 4 e o 5. Então, está aqui, ó. Então, vamos ligar esses dois números aí. E aqui nós teremos o ponto E. Beleza? Então, dúvidas nos comentários. Se você não entendeu, você pode pausar e voltar o vídeo quantas vezes você quiser até entender. E se não entender, pode me perguntar nos comentários, certo? Vamos aqui apagar o quadro para a gente dar sequência falando sobre produto cartesiano.
Então, galera, o que é um produto cartesiano? Qual é a definição matemática de produto cartesiano? A definição é dada pela seguinte expressão. Por exemplo, você vai imaginar que nós temos dois conjuntos não vazios A e B, certo? Existe uma operação entre eles dada da seguinte forma. A cartesiano B, você não vai ler isso aqui como sendo A vezes B, isso não é multiplicação, é produto cartesiano. Você lê A cartesiano B, vai ser um conjunto, né? Então, se é um conjunto, você vai representar por chaves de todos os pares ordenados x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Veja que simples, né? Então, se você tivesse, por exemplo, um produto B cartesiano A, o que é que ia mudar aí? Ia mudar que o x iria pertencer ao B e o y pertencer a A. Então, o produto cartesiano, na verdade, é o quê? É o conjunto de todos os pares ordenados possíveis, que são possíveis de ser formados com o primeiro elemento de A e o segundo elemento de B, certo? Então, vamos aos exemplos aqui para a gente ver como isso é simples. Nós temos o seguinte, olha, A vai ser 1, 2 e 3, e B vai ser igual a 1 e 2. Então, vamos lá. Quais são os possíveis pares ordenados formados com o primeiro elemento de A e o segundo de B? Eu posso pegar 1 e 1, e 1 e 2, certo? Agora, vou pegar esse elemento aqui de A para formar os pares. Olha. 2 e 1, 2 e 2. Vê se não fica na frente, né? 2 e 1, 2 e 2. Próximo elemento de A, 3 e 1, 3 e 2. Fechou, né? Representamos aí todos os pares ordenados possíveis, onde o primeiro elemento é sempre de A e o segundo elemento é sempre de B, certo? Quantos elementos tem aí? 6 elementos, né? A tem 3 e B tem 2. Então, o número de elementos de um produto cartesiano vai ser o quê? O número de elementos de A vezes o número de elementos de B, beleza? Se eu quisesse fazer D cartesiano A, como seria? Vou pegar o quê? O primeiro elemento vai ser de B e o segundo elemento vai ser de A. Então, eu vou ter 1 e 1, 1 e 2 e 1 e 3. Vamos representar aqui, certo? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Próximo. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Certo? Então, isso aí são os produtos cartesianos para conjuntos discretos, né? Conjuntos discretos são aqueles conjuntos onde eu posso enumerar quem são os seus elementos. Às vezes acontece de seu conjunto não ser discreto, né? Você vai ter, por exemplo, um subconjunto dos números reais, um intervalo, né? Como é que você faria esse produto cartesiano no caso de um intervalo? Você iria representar os conjuntos por meio de intervalos. Por exemplo, vai ficar mais claro quando eu fizer a forma gráfica desses produtos cartesianos. Então, eu vou deixar isso aqui, vou só representar, por exemplo, um conjunto. A pode ser conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Então, são todos os números reais que estão entre 1 e 3, né? Isso aí é um conjunto de infinitos números, né? Porque, já que se trata de números reais, aqui você vai ter infinitos números. E isso é representado por um intervalo, né? Você vai ter aqui o 1 e o 3, bolinhas fechadas, porque incluem o 1 e o 3, e entre eles você vai enumerar todos os infinitos números, certo? Aqui.
Então vamos falar um pouquinho agora da forma gráfica desses produtos cartesianos, certo? Vamos usar esse mesmo exemplo aqui para levar esses pares ordenados aqui para um plano cartesiano, certo? Então vou apagar aqui o quadro novamente para a gente fazer o gráfico disso aí. Então eu tenho aqui o eixo Y e o eixo X. Vou enumerar aqui quem são os nossos conjuntos. 1, 2 e 3, 1 e 2, né? Vamos aqui, ó. A vai ser 1, 2 e 3. E B vai ser 1 e 2. Então, quando eu faço A cartesiano B, eu estou enumerando os pares ordenados formados, onde o primeiro elemento é de A e o segundo elemento é de B. Então, eu vou representar aqui o 1 e 1 e 1 e 2, né? Onde X pertence a A, lembrando, né? X são os elementos de A e Y são os elementos de B. Ok? Veja só. Aqui eu vou ter 1 e 1, X é 1, Y é 1. Então, o ponto 1 e 1 é esse aqui, ó. E o ponto 1 e 2. X é 1, Y é 2. 1 e 2 aqui, beleza. Próximo ponto que nós vamos localizar aí vai ser o 2 e 1, né? 2 em X e 1 em Y. Aqui. E o 2 e 2. 2 em X, 2 em Y. Aqui. Próximo vai ser 3 e 1. 3 em X, 1 em Y. E o 3 e 2. Certo? E se eu quisesse fazer B cartesiano A? Aí iria inverter, né? O X iria pertencer a B, tá vendo aqui? E o Y iria pertencer a A, certo? Veja só como a gente vai fazer. Ó, aqui eu vou colocar A cartesiano B. E desse lado de cá eu vou fazer a forma gráfica de B cartesiano A. Então, X, Y. Vamos lá, B cartesiano A vai ser 1 em X, 1 em Y, 1 e 1. 1 em X, 2 em Y, ou seja, 1 e 2. Depois, eu vou fazer 2 em X, 1 em Y, 2 e 1. Ah, faltou aqui uma coisa. 1 em X e 3 em Y. 1 e 3, né? Beleza? 2 e 2 vai ser aqui. E 2 e 3 aqui. Veja o que é que muda, né? Do A cartesiano B para o B cartesiano A, né? Um retângulozinho está deitado e o outro está em pé, né? Assim. Aí o que é que acontece? Como eu já falei, né? Quando a gente trabalha com intervalos reais. Vamos ver aqui como é que a gente vai representar intervalos reais no produto cartesiano. Vou apagar aqui para a gente fazer um exemplo com intervalos reais para a gente poder falar de relação, né? Então, os nossos conjuntos são os seguintes, olha. O A vai ser
A vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor do que 3. E o nosso B, aliás, menor ou igual a 3. E o nosso B vai ser x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Se eu quero representar o produto cartesiano A cartesiano B, a gente deve lembrar o seguinte, né? Que o x vai pertencer a A e o y vai pertencer a B, certo? Então, eu vou ter a seguinte forma. A cartesiano B vai ser todos os pares ordenados x e y pertencentes a x e y, tal que x vai ser esse intervalo aqui, né? Isso aqui vai ser um subconjunto de quem? De R2, né? Que é os reais vezes reais. Reais, cartesiano reais, né? Tal que x está entre 1 e 3, dessa forma. E y é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Certo? Como é que a gente representa graficamente isso? Vamos fazer aqui o produto cartesiano. Certo? Os elementos de x, o x é um intervalo que vai do 1 ao 3, né? Então, vamos botar aqui 1, 2, 3, bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 3. Você vai ter esse intervalo aqui, né? Seriam os elementos de x. Os elementos de y, você vai ter do 1 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, y seria esse intervalo real aqui. E o produto cartesiano entre eles vai ser esse retângulo aqui, ó, que vai começar em 1 e 1, fechado. E vai formar isso aqui, ó. Pra cá. No caso aqui, ele é todo fechado porque compreende todos os pares ordenados que estão dentro desse retângulo aqui, ok? Então, eu vou achurar isso aqui, porque qualquer ponto que você pega dentro desse retângulo faz parte de A cartesiano B. Certo? Então, é um subconjunto do plano, beleza? Então, só a título de informação para a gente conhecer. Agora nós vamos falar sobre relação ou relação binária, né? O que seria isso? Você tem dois conjuntos não vazios, A e B. A relação binária vai ser um subconjunto desse produto cartesiano entre A e B, né? Então, você pode ter uma expressão matemática que represente essa relação. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu tenho o conjunto A vai ser igual a 0, 1, 2 e 3. E tem o conjunto B, que vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, certo? E a relação binária que eu vou estabelecer entre eles vai ser a relação R, que vai ser igual a x e y pertence a cartesiano B, ou seja, um subconjunto de A cartesiano B, tal que y é igual a x mais 2. Então, o que nós vamos fazer? O x pertence a A, é um elemento de A. Então,
os elementos x possíveis são todos os elementos de A, certo? Os possíveis resultados dessa conta aqui que a gente vai fazer tem que estar em B, certo? Vamos ver como é que a gente faz. Primeira coisa que eu vou fazer é uma tabela. Esse tipo de questão eu sempre gosto de fazer usando tabela, tá bom? Então, x, onde cada x é um elemento de A, 0, 1, 2 e 3. E y é igual a x mais 2. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Vou fazer uma conta para cada valor de x. X mais 2. Então, 0 mais 2 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 3. 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 2 é igual a 5. Agora nós vamos montar os pares ordenados dessa relação. Vamos ver quem são, né? 0 pertence a A e 2 pertence a B. Então, formam um par, né? 0 e 2. Beleza. Confere, né? 1 pertence a A, pertence, né? 3 pertence a B, também pertence. Então, confere o par ordenado 1 e 3. 2 pertence a A? Sim. 4 pertence a B? Sim. Então, 2 e 4 também é um par ordenado da relação. 3 pertence a A, ok. Mas 5 não pertence a B. Opa, então aqui não forma par ordenado, porque a questão diz que o Y tem que pertencer a B, né? Então aqui não forma par ordenado, por causa desses 5 aqui que não pertencem a B, beleza? Então os pares ordenados da relação R são esses aqui, ó. 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4. Então a forma tabular da relação R vai ser 0 e 2, 1 e 3, 2 e 4. Vamos agora à forma gráfica disso aí, tá bom? Eixo Y, eixo X, a gente vai precisar disso aqui, né? 0 e 2. 0 em X, fica aqui, e 2 em Y. 0 e 2, esse ponto aqui. Ok? 1 e 3. 1 em X, 3 em Y. 1 em X aqui, 3 em Y. Ligando esses dois, vai ter um ponto aqui. 2 em X, 4 em Y. Então, esse ponto aqui. Então, essa é a forma gráfica da nossa relação binária R, beleza? Então, você representou através da forma tabular e através da forma gráfica, certo? Nosso próximo passo é falar em domínio e imagem, certo? Então, você tem aqui a relação, nossa relação binária, você vai ter esses elementos aí, certo? Então, o que é um domínio de uma relação? O domínio da relação vai ser, você tem uma relação de A em B. Então, o domínio dessa relação vai ser o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes à relação. Então, o domínio aqui dessa relação vai ser quem? 0, 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui conjunto domínio. Vai ser 0, 1 e 2. E a imagem vai ser o segundo elemento dos pares ordenados, né? 2, 3 e 4. Faltou falar de uma coisa, pessoal. Diagrama de flecha. Mas aí é muito simples, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz. Diagrama de flecha é o seguinte, você vai representar os dois conjuntos A e B. Representar aqui o conjunto A
formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Essa relação R vai, de alguma forma, ligar o conjunto A ao conjunto B. Mas de que forma? Ela vai pegar os elementos de A e vai associar com o elemento de B de acordo com essa lei aqui, de acordo com essa relação matemática. Ou seja, nós já fizemos os cálculos aqui, né? Temos a forma tabular. Vamos ligar, então, cada elemento. O 0 eu vou ligar com o 2, porque eu tenho 0 aqui, 2. O 1 vou ligar com o 3 e o 2 com o 4. Então, quais as formas de eu representar essa relação? Eu posso usar diagrama de flecha. Diagrama de flecha. Posso representar na forma tabular. E posso representar também na forma gráfica. Certo? Então, deixa eu só separar essa informaçãozinha aqui. Ver se dá para dar um print aí na tela para ir para o Face, né? Ok, foi. Certo, pessoal? Então, nosso próximo passo é falar sobre funções, né? Quando é que uma relação binária é ou não uma função, tá bom? Então, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque acho que o vídeo já está muito extenso, eu estou suado pra caramba aqui, né? Vamos organizar isso aí melhor. Forte abraço aí e valeu!